Bom dia, bom dia, pessoas. A nossa aulinha de hoje vai ser sobre ética, tá joia? O que vem a ser a ética, como utilizarmos a ética no nosso meio profissional. Antes da gente começar o nosso conteúdo, eu gostaria de conversar com vocês a respeito do que nós estamos fazendo, tá joia? Nós estamos encaminhando para vocês o conteúdo para que vocês estudem em casa, na casa de vocês. Isso não é aula, tá ok? Nós apenas estamos ministrando os conteúdos, estamos fazendo vídeos a respeito dos conteúdos. Quando nós retornarmos para a sala de aula, nós vamos voltar de onde nós paramos, tá ok? Antes de acontecer todo esse isolamento, toda essa confusão que está acontecendo por aí afora, tá joia? Vamos fazer uma revisãozinha da aula anterior. Na aula anterior, nós conversamos sobre valores, conversamos sobre o aprendizado dos valores, qual a importância de conhecer os seus valores, quais são os seus valores, a escala de valores e os valores na vida de um profissional. Hoje nós vamos conversar sobre o que é ética, o que é moral e quais as diferenças entre ética e moral. Eu particularmente gosto muito dessa aula, porque a gente vai ter a oportunidade de discutir sobre o nosso entendimento do que vem a ser o certo e o errado e todos os elementos que compõem a ética, tá joia? Mas eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Todos vocês já pararam para se perguntar o que é a ética? O que vem a ser essa palavrinha, o que é a ética? Vamos lá? A ética, pessoas, ela é a ciência que se dedica a operar sobre o princípio do que é certo, proporcionando a orientação moral, tá? Ela busca garantir o que é legítimo, verdadeiro e honesto. Em outras palavras, ela se trata sobre o estudo dos valores, né? Uma reflexão sobre os valores das ações sociais que são consideradas corretas tanto no coletivo quanto no individual. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram que no conteúdo passado, no vídeo passado que eu fiz para vocês, eu falei a respeito da moeda, de você achar uma moeda na rua? Vamos dar um outro exemplo baseado nisso, tá certo? Você vai na padaria. Aí quando você chega na padaria, a moça te entrega um troco com um valor a mais. Você, sob o código de ética, né? Sob a ética, você diria para a moça que o valor estava errado, que ela tinha te entregue a mais, ou você ficaria com esse troco? A ética, ela é uma reflexão da moral. Ela é uma interpretação da moral. Ela é um conjunto de todas as éticas, tá? A ética, ela não deve ser apenas uma palavra no nosso vocabulário. Ela deve ser muito mais do que isso. Ela deve ser o reflexo das nossas ações e expressar todo o nosso comportamento, tá? A palavra moral, ela vai derivar aí do latim, mores, que significa costume. É aquilo que se consolidou, se cristalizou como sendo verdadeiro do ponto de vista da ação. A moral, ela é fruto do padrão cultural vigente e incorpora as regras eleitas como necessárias ao convívio entre os membros da sociedade em comum, tá? A moral, elas são as regras sociais da cultura ou região. Ela vem de uma coletividade. O imoral, ele não segue as regras sociais. O amoral, ele não tem a capacidade de entender o que são essas regras sociais. Para vocês entenderem mais ou menos o que é uma pessoa imoral e uma pessoa amoral, a gente pode colocar uma pessoa que de repente ela rouba, tá? Ela é uma pessoa imoral. Ela não segue as regras sociais. Uma pessoa amoral é aquela pessoa que não tem não tem o poder de conseguir compreender, que não tem a capacidade mental de conseguir compreender. É uma pessoa que não tem a faculdade mental. Muito legal. Entendeu?
Mas qual é a diferença entre a ética e a moral? A ética, ela é um estudo amplo do que é bom e do que é mal, justificando as regras que são propostas pela moral. Já a moral é o conjunto das regras adquiridas através da cultura, educação, da tradição e do cotidiano, e que vão orientar o comportamento de uma sociedade, tá? Aí aqui na página 105, a gente tem uma charge que eu tentei tirar, mas não consegui. Que é justamente a que eu estava falando para vocês, né? Da cédula, do dinheiro, enfim. Aí eu proponho a vocês uma reflexão sobre como vocês agiriam diante dessa situação, né? Qual seria a atitude que vocês tomariam? Se vocês realmente devolveriam o dinheiro daquela questão lá da padaria também. A ética, gente, ela tem que estar em todos os nossos comportamentos, tá? Independente de qual seja a situação. Existem situações em que a gente pode tirar proveito, como, por exemplo, nessa questão do dinheiro. Tem uma outra questão também que é muito relativa, que é a questão de colar em uma prova, tá? Você que cola, você não tá sendo ético, não, tá ok? E aí a gente tem os valores éticos que são universais, que é a honestidade, que ela deve figurar entre as virtudes de um indivíduo, independente da situação. A credibilidade só nasce de uma relação franca. A pessoa honesta é aquela pessoa que é verdadeira, aquela pessoa que é íntegra. Aqui também tem integridade. A integridade e a honestidade, elas estão lado a lado, tá? A pessoa, quando ela é honesta, é aquela pessoa que você sabe que você pode confiar nela, que ela tem uma palavra, que ela consegue passar uma confiança para você. Coragem. A coragem está na característica do profissional que assume as decisões que toma, mesmo que seja preciso ir contra a opinião da maioria. Sabe aquela pessoa que tem... Qual a palavrinha, gente? Aquela pessoa que tem opinião própria. Não era essa palavrinha não, mas veio essa na minha cabeça agora. Aquela pessoa que tem opinião própria. Aquela pessoa que tem domínio da sua própria palavra. Esqueci a palavrinha que diz agora, mas enfim, vamos deixar isso pra lá. É aquele profissional, gente, que independente das consequências, ele tem aquela palavra e diz, não, agora eu tomei essa decisão e vai ser assim, independente da decisão da maioria, tá? Tolerância e flexibilidade. Um líder deve ouvir as pessoas e avaliar as situações sem preceitos. Uma das 50 lições de liderança de Tom Pierce. Os líderes entendem o poder supremo dos relacionamentos. O líder que não é tolerante, que não é flexível, infelizmente, ele não é um líder, tá? A tolerância e a flexibilidade, elas têm que estar presentes em todas as ações, em todas as atitudes que o líder vier a tomar. Um líder inflexível, um líder que ele não é tolerante, infelizmente esse líder, ele não tem nem o respeito e nem a aceitação da sua equipe. Integridade, olha lá aí novamente, ser íntegro, gente, é agir dentro dos seus princípios, seja em um momento de instabilidade, seja na hora de apresentar ótimas soluções, independente da situação que seja, a integridade, ela tem que estar presente em todas as suas atitudes, tá joia? A humildade é uma das competências que eu acho assim, que mais vai distinguir o profissional moderno dos demais, né? O profissional, quando ele é humilde, ele sabe reconhecer que o sucesso individual é resultado de um trabalho em equipe. Essa é a questão da humildade, tá? É você conseguir entender que o seu trabalho sozinho
ele é fruto, que o seu trabalho sozinho não, perdão, que o seu resultado sozinho, ele é fruto do seu trabalho, do trabalho que a sua equipe inteira fez. Toda a empresa, ela tem um código de ética que vai estabelecer os direitos, os deveres, não só as empresas, né? Mas as categorias profissionais, as ONGs. Isso vem a partir da missão, da cultura, do posicionamento social, enfim. E esse código de ética, ele deve ser seguido por todos os profissionais, independente da função e da profissão. O código de ética, ele atinge os clientes externos e externos, ele deve refletir a atitude dos membros da empresa. Esse código de ética, ele tem que atingir, entendeu? Como tem dizendo aqui, os clientes internos e os externos. Não adianta somente eu agradar os clientes internos e os clientes externos, não. Esse código de ética, ele tem que ser muito amplificado, ele tem que ser algo que vá além dos clientes externos e também beneficie os clientes internos. Ele deve refletir a atitude dos membros das empresas. Ele deve revelar as características do seu cliente em potencial. Ele revela o compromisso ético da empresa, isso aqui é muito importante, tá? Ele é utilizado em várias profissões. Cada profissão, ela tem o seu código de ética. Tem o código de ética dos médicos, o código de ética dos advogados, o código de ética dos psicólogos, o código de ética dos vendedores. Uma coisa que é muito prezada é o respeito pelo próximo dentro desse código de ética. O sigilo profissional também é outra coisa que é muito prezado dentro desse código de ética, que todas as profissões elas têm que seguir, tá ok? Considera as expectativas econômicas sem ferir seus princípios éticos. Aqui eu não sei se vai dar para vocês verem, para vocês conseguirem identificar. Mas a ética, ela está diretamente ligada em cumprir as normas e as regras, os procedimentos, na sustentabilidade da empresa e do meio ambiente, em praticar os valores da empresa, no comprometimento, na transparência, na tolerância, na responsabilidade, em compartilhar os conhecimentos, dentro da liderança, o espírito de equipe, da disciplina, estar aberto a novos conhecimentos, é você respeitar o próximo e saber ouvir e observar as boas práticas, tá? O que não é ético é você não respeitar os direitos do outro, é você proferir mentiras, falsidades, é você ter uma conduta incompatível com os procedimentos internos dessa empresa, é você se descuidar com a imagem da tua empresa, uma vez que você é a imagem da empresa, tá? A partir do momento em que você entra em uma empresa, as pessoas se associam, as pessoas correspondem à sua imagem, à imagem dessa empresa, tá ok? Hoje nós aprendemos o que é ética, o que é moral, quais as diferenças entre ética e moral e o que é o nosso código de ética. Na próxima aula não, né? No próximo conteúdo, nós vamos ver o que é a ética profissional. E eu quero deixar essa frase para vocês, de Mário Sérgio Cortella. É necessário cuidar da ética para não anestesiarmos nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. Super beijo no coração de vocês. Em breve nós estaremos na nossa salinha de aula, com as nossas aulas ministradas normalmente, tá joia? Hashtag ninguém sai de casa ainda. Super beijo pra vocês e tchau, tchau.